Irmãos, nós paramos no capítulo 14, versículo 14, tá? Então, eu vou pegar desse versículo aí, no 14, 14. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, vocês lembram, irmãos, que o capítulo 14, ele trata daqueles eventos que vão acontecer imediatamente antes da volta de Cristo. Então, logo após esses eventos, Cristo volta, tá? E aqui nós temos quem? Nós temos o próprio Jesus, já está pronto, né, para iniciar a sua volta, e está com uma coroa de ouro na cabeça, e tem lógica, né? Porque no final de Mateus ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu já falei para os irmãos, no período da igreja, Cristo é quem governa. Governa para levar o quê? Para fazer o quê? Para levar tudo para consumação, né? Para poder completar a obra de redenção. Então Jesus reina, está reinando, e aqui diz que ele também está com uma foice afiada na mão. Para quê? Nós vamos ver. Versículo 15. Irmãos, tem gente com o som ligado aí, viu? Desliga o som para poder não atrapalhar, tá? Desliga o som. Aí o versículo 15 diz assim: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Irmãos, olha só, presta atenção aqui. Um anjo sai do santuário e grita para quem? Grita para Jesus. Ele fala assim para Jesus: ó, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A primeira questão que nos vem aqui nesse versículo é a seguinte: Jesus está recebendo ordem de um anjo, é isso mesmo? Irmão, não é isso que está acontecendo, não. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Não sei se você sabe, mas o Senhor Jesus Cristo, ele tem duas naturezas, né? Ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Ele é o Messias de Deus, mas também ele é a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, ele é tanto homem quanto Deus, não é? Quando a gente vai lá para Mateus 24, versículo 36, diz assim, Jesus falando: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, olha só que coisa interessante, meus irmãos. Jesus Cristo, enquanto homem, como Messias, não é? Ele não sabe a hora da sua vinda. Ele não sabe. É incrível isso, né? A gente fica pensando, mas como é que pode? Ele não sabe. Pois é, porque o Messias, a natureza humana de Jesus, é uma natureza limitada. Não é à toa que o Senhor Jesus, ele sentia fome, né? Ele sentia sede. Vocês lembram disso? Ele tinha necessidade de dormir. Por quê? Porque ele tinha uma natureza humana. Agora, como pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, ele não tem necessidade nenhuma, porque ele é Deus. Então, enquanto Deus, Jesus é onipotente, é onisciente, sabe todas as coisas, né? É onipresente, enquanto Deus. Agora, enquanto Messias, enquanto homem, ele tem limitações. Aí você fala assim, mas Kleber, como é que é isso? Como é que funciona isso na cabeça dele? Ah, meus irmãos, eu não sei. Eu não sei. Isso aí é uma coisa que a gente tem que aceitar e acreditar pela fé. É que nem falar sobre a Trindade, não é? São três pessoas e um só ser. Como é que explica isso? Eu não sei. A gente aceita pela fé. Então, o que acontece aqui? O anjo, diz aqui no versículo 15, ele saiu de onde? Do santuário. Lá em Apocalipse 7, versículo 14 e 15, diz que no santuário fica o trono de Deus. Então, provavelmente, o que acontece aqui é o seguinte: Deus Pai, ele comunica ao anjo, não é, que chegou a hora da segunda vinda. E o anjo comunica isso a Jesus enquanto Messias, não é? E agora é revelado o momento da segunda vinda. É isso que acontece, não é? Ah, ele não sabia o momento da segunda vinda? Enquanto Messias, não. Enquanto Messias, não. Enquanto Deus, sim. Ah, Kleber, esse assunto é muito, muito louco, não é? Irmãos, ó, só para vocês terem uma ideia, esse negócio de natureza de Jesus, duas naturezas, isso aí é uma coisa tão complexa,
para nós entendermos, que o estudioso evangélico Heber Carlos de Campos, famoso aqui no Brasil, ele lançou dois livros sobre esse assunto, não é? Um dos livros chama As Duas Naturezas do Redentor, né? É um catatal, As Duas Naturezas do Redentor, e o outro livro que ele lançou em sequência foi A União das Naturezas do Redentor. São dois livros enormes só sobre esse assunto da natureza de Cristo, tá? Então, quem quiser depois pode ler, para tentar entender melhor, né? Mas mesmo assim é um assunto difícil. O que importa aqui é saber o seguinte, ó, o anjo mandado por Deus Pai está falando para o Messias, chegou a hora da ceifa. Aí você fala, hora da ceifa, como é que é isso? Irmãos, imagina o mundo como uma grande plantação, tá? Uma grande plantação. E no meio dessa plantação cresce o quê? O que é que cresce lá? Cresce joio e trigo, né? Trigo e joio vão crescendo. O que é isso, Kleber? O trigo são os crentes, o joio são os não crentes, não é? Onde é que a gente vê sobre isso na Bíblia? Lá em Mateus, capítulo 13, não é? Se você quiser acompanhar, você vai ver Mateus, capítulo 13, Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo, e ele fala sobre esse assunto, não é? E aí, no versículo 30, ele diz assim, ó, Mateus 13, 30, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser o quê? Queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, quando é que é a ceifa? A ceifa é na consumação dos séculos. A ceifa é no dia final. A ceifa é quando Jesus voltar, tá? Então, quando Jesus voltar, o trigo vai ser recolhido, o joio vai ser recolhido. O trigo, como diz aqui no texto, né, vai ficar no celeiro, como se fosse assim, vai ficar com Cristo, não é? E o joio? O joio vai ser queimado, né? O interessante é que se você olhar Mateus 13, no versículo 30, a gente viu isso. Agora, olha versículos 40 a 42. Mateus 13, versículos 40 a 42. Diz assim, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes, tá? Então, irmãos, nesse texto aqui, nós vemos que Cristo está com uma foice, né? Ele vai fazer o que com essa foice, Kleber? Ele vai ceifar o trigo. Ele vai colher o trigo, tá? E o que vai acontecer também? Vai haver um outro aplicando a foice para arrancar o joio, tá, irmãos? Então é isso que acontece aqui. O que é importante a gente pegar de lição desse versículo, irmãos, é o seguinte: ainda que aparentemente muitas pessoas zombem de Deus, a gente veja o mal, né, tomando conta de tudo nesse mundo, a gente tenha a impressão de que há só injustiça, né, maldade, que não tem jeito. Irmãos, o dia da ceifa vai chegar. O dia da ceifa vai chegar. E quando chegar esse dia, ai daqueles que não se reconciliaram com Deus. Ai daqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esses vão ser recolhidos e vão ser lançados no fogo. Ah, mas o inferno é eterno. Então, irmãos, é como se a pessoa vai queimar eternamente. Ah, dói você sofrer uma queimadura? Dói. Imagina então você ficar eternamente sofrendo, né? Então é isso que vai acontecer na consumação dos séculos. Quando você olha aqui para o versículo 16, diz assim, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Quem é que está sentado sobre a nuvem? Jesus. Passou a foice sobre a terra, passou e a terra foi ceifada. Ele colheu o que aqui? O trigo. O trigo somos nós, tá? Ah, o trigo e o joio estão sempre misturados, Kleber? Sempre misturado. É por isso que Jesus, lá em Mateus 13, ele fala assim,
não devem colher o trigo agora, porque corre o risco de colher o trigo junto com o joio. Então é melhor não tentar fazer a distinção agora, porque às vezes pode cometer um erro. Deixa para a consumação do século, né, que a gente faz isso aí. Para o final. Né? Porque acontece é o seguinte, irmãos, muita gente diz que aceita Jesus e a gente tem a tentação de falar assim, aceitou nada, você não aceitou nada, não, tira e tal. E às vezes a gente corre o risco de estar julgando, né? A gente não sabe o coração, né? Quantas pessoas aí, principalmente no meio artístico, né? Que estão meio quebrados, estão ruins das pernas aí, não consegue vender disco, não, saiu da mídia e tal, aí aceita Jesus, aí volta a aparecer, né? Aí aparece na televisão, aí é chamado para show, não sei o que lá. Eu lembro daquela Baby do Brasil, que ela passou um bom tempo no meio evangélico, né? Vendeu disco pra caramba, tá, um monte de coisa. Aí depois de um tempo, ela resolveu fazer uma turnê cantando as mesmas músicas que cantava antigamente, né? Cantava antigamente e tal, e tudo bem. Não quer mais saber de Jesus, não quer mais saber de Deus, agora voltou para o mundão, mesma coisa e tal. Aí a gente fica pensando, será que ela foi crente mesmo um dia? Será que isso aí foi só para enganar os crentes? Porque tem crente que é bobo mesmo, né? Não pode uma pessoa falar que aceitou Jesus, já comemora, já quer dar o púlpito. Tem igreja que é assim. O artista falou que se converteu, já quer dar o púlpito para ele pregar e tal. Quantas pessoas, aquela outra também, não sei se é a Andressa, Vanessa Urá, a mulher pegou, disse que se converteu, aí a igreja já quer dar púlpito para ela, a mulher escreve livro, não sei o quê, agora já voltou para o mundão, aí você fica, isso aí nunca foi crente e tal. Irmãos, fala uma coisa para vocês, olha só, por mais que coce a língua para falar, né, é melhor deixar isso quieto e vamos ver lá no final, né, no dia da ceifa, vamos deixar Cristo separar esse joio desse trigo aí, né, ver o que acontece. Então, aqui Jesus passa a foice e ele colhe o trigo. No versículo 17. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Olha só, Jesus colheu o trigo. Aqui no versículo 17 diz o quê? Que lá do santuário saiu agora o quê? Outro anjo com uma foice também. Vai colher o quê? O joio. O joio que é o não crente. Tá, irmãos? Então, no meio do trigo tem o joio também. Versículo 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Que fogo é esse? É o fogo do inferno, não é? Eu já falei para os irmãos, tem gente que diz assim, mas o capeta ele manda no inferno. Quem comanda as coisas lá no inferno é Satanás. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Olha, Satanás, ele não está no inferno. Ele não está no inferno. O inferno é um lugar onde o pecador ele é castigado pelos seus pecados. O inferno é o lugar onde Deus exerce juízo contra o pecado. Quem manda no inferno não é Deus, não é o diabo, não. Satanás não está no inferno, não, meus irmãos. Quando Satanás for lançado no inferno, ele vai ser lançado lá para sofrer, igual aqueles que já estão lá. Então, quem exerce juízo lá no inferno é Deus. Quem são os ministros de Deus que atuam a seu favor lá? São os anjos dele. Demônio nenhum manda no inferno, não, gente. Isso aí é coisa popular, é coisa do povo, que o povo fala. Tá entendendo? Então aqui diz assim, ó, esse outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, falou para o anjo que tinha foice. Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Olha só. O que quer dizer essa figura? Ele está falando aqui do joio, dos não crentes, e está comparando esses não crentes a cachos da videira. É como se eles fossem cachos de uva, a uva já está amadurecida, está pronta para colher. É essa que é a ideia aqui. Está comparando, olha só, está comparando os não crentes a uvas maduras. Uvas maduras, cachos de videira, uva madura. Por que é bom enfatizar isso aqui? Porque é o seguinte, gente, a Bíblia, ela não pode ser interpretada de qualquer jeito, não, tá? Não pode, não. Tem gente que fala assim, não, é só pegar lá e eu invento que essa figura de linguagem quer dizer isso, quer dizer assim. Não, não é bagunçado, não. O negócio não é esculachado, não.
Se você for lá para João 15, Jesus fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Ele se compara à videira. Então, quando você vai lá para João 15, videira tem a ver com Cristo. Tem a ver com Cristo. Mas quando você vem aqui para Apocalipse 14, videira, uva, tem a ver com o quê? Com não crente. Então é por isso que eu falo para os irmãos, não é de qualquer jeito, a coisa não é bagunçada, não. Tem que interpretar com cuidado. Não é só pegar o texto, abrir e falar, não, tem que ver o contexto. O que o contexto fala? Né? É importante isso. As seitas e heresias, meus irmãos, elas adoram pegar versículos isolados da Bíblia e pregar uma doutrina. Vamos lá, pega um versículo lá e vamos ensinar uma doutrina. Não pode ser assim. Se você pegar um versículo isolado, você pode falar qualquer coisa, gente. Se você for lá no Salmo 14, versículo 1, diz lá que não há Deus. Sabia disso? Lá no Salmo 14, fala que não há Deus. Mas quando você olha o contexto, diz lá, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, quando você pega um texto isolado, sem olhar o contexto, você pode falar qualquer coisa, qualquer coisa. É por isso que é importante você olhar o contexto, estudar o texto inteiro, para poder tirar a lição. Pegar só um versículo e falar assim, não, isso aqui diz assim, não é assim não. É por isso que eu não gosto muito de caixinha de promessa, por quê? A pessoa pega lá, abre a caixinha de promessa, vai puxar uma promessa, já vai puxando com medo, hein? Olha só. Sente só o drama. Já vai puxando com medo, como se fosse possível pegar alguma coisa ruim ali, né? Aí puxa lá a promessa e lê e se enche de esperança, né? Aqui Deus está prometendo dar tal coisa, aqui Deus está prometendo conceder tal coisa. Mas se a pessoa, em vez de pegar o versículo isolado ali da caixinha de promessa, se ela fosse olhar o texto, de onde aquele versículo foi retirado, ela provavelmente ia descobrir o quê? Que aquela promessa, ela tem uma condição. Qual é a condição? Ser obediente, buscar ao Senhor, procurar ter uma vida correta com Deus e tal, tá entendendo? Então, quando você pega o versículo isolado, você tira ele de um contexto, e esse contexto, ele ajuda a entender o texto, né? Então, isso é uma advertência para os irmãos. Versículo 18 fala, os cachos da videira, as uvas amadurecidas, são quem? Os não crentes, o joio. Né? Versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Que é isso? Lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O que é lagar? Lagar é aquele tanque onde as pessoas jogam as uvas para serem pisoteadas lá dentro, para daí produzir o vinho. Você já deve ter visto isso, não é possível, né? Na televisão, algum programa, eles jogam dentro de um tanque, eles jogam as uvas, aí depois umas pessoas entram no tanque, começam a pisar. Mas a gente toma vinho de uva que foi pisada. Isso mesmo, é pisado lá, não é? Para poder obter o vinho ali daquelas uvas, tá? Esse é o lagar. Aí fala que o anjo ceifou a terra, pegou aquelas uvas todas, que são os não crentes, jogou dentro do tanque, e aí esse tanque é chamado aqui de, grande lagar da cólera de Deus. A ideia é a seguinte, as uvas não são os não crentes? Então, ele está jogando os não crentes dentro do tanque, e agora vai pisotear os não crentes, tá? Para poder arrancar o quê deles? O vinho? Não, o sangue. Não, mas isso aqui já virou terror. É isso mesmo. É para você entender que Deus não está brincando. Tem gente que fala assim, Deus é amor, Deus não vai fazer nada. Deus é só amor. Deus... Não, meu irmão, Deus não é só amor, não. Deus não é só amor. Deus é amor também, mas Deus é justiça. Deus é amor também, mas Deus é justiça e é santo. Deus é amor também, mas Deus é justiça, Deus é santo, Deus odeia o pecado. Então não adianta a gente ter uma visão de Deus que só apresenta uma face dos seus atributos. Não adianta. Você tem que olhar Deus como ele é, com todos os seus atributos.
Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E como é que você vai punir o pecado sem punir o pecador? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, esse papo de que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é só coisa boa, né? E não vai fazer nada contra o pecado, contra o pecador. Isso aí, irmãos, é uma mentira do diabo. Uma mentira do diabo. Se a pessoa não entender que Deus, ele tem os seus critérios, as suas prioridades, aquilo que ele dá valor, e a pessoa procurar aprender o que é que Deus valoriza, né? E não der atenção a isso, ela vai sofrer as consequências. Tem gente que fica querendo usar Deus só para atender seus desejos, né? É como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Quando a pessoa está com problema, eu vou lá fazer um pedido, vou lá colocar meu desejo e tal. Gente, Deus, ele não existe para servir o homem, não. É justamente o contrário. É o homem que existe para servir a Deus. Este mundo, ele tenta pregar uma mensagem de que Deus está aí à nossa disposição para nos acudir na hora do problema, não é verdade? Na hora do problema, do desespero, aquela coisa, Deus está lá, pronto para nos atender. Meu irmão, presta atenção. Deus, ele não está aí para nos servir, é nós que temos que servir a Deus. Mas Deus me abençoa, Kleber. Ele abençoa porque ele é bom demais. Ele é bom demais. É como diz aquela música, né? Deus é bom, sim, Deus é bom, Deus é bom demais. Ele atende, ele derrama a sua graça. Existe a graça comum, não é? Que ele derrama sobre crentes e não crentes. Deus é muito bom, mas Deus não existe para servir. Deus existe para ser servido. E quantas pessoas estão preocupadas em fazer a vontade de Deus em vez de ter a sua vontade feita? Então, chega um momento na vida da gente que a gente tem que parar para pensar em que estou servindo a Deus? Onde é que eu mostro a minha preocupação com a vontade de Deus, com o plano de Deus, com aquilo que Deus acha certo e acha errado? Quando é que Deus vai ter prioridade na minha vida? Não é? Então, você tem que se fazer essas perguntas, meu irmão. Você tem que se fazer. E aqueles que não são crentes, muito mais. O que eu estou fazendo nesse mundo em relação a Deus? Né? Essa é uma grande questão. Olha, aqui no final, o anjo pegou as uvas, jogou no lagar e elas são pisoteadas. Agora, para piorar, sabe quem é que vai pisar as uvas? Não são pessoas, não. São cavalos. Você sabe, meu irmão, que o cavalo, quando ele entra em cena, né, querendo pisotear, é hora de correr. É hora de correr, porque uma pisoteada de um cavalo, meu irmão, não é brincadeira, não. Você tem uma ideia? O meu irmão, ele já fez parte da polícia montada, né, aqui do DF. E ele falava para mim que quando havia tumulto, confusão, principalmente ali perto do Congresso, né, quando o pessoal entra naquela área lá da esplanada, aí às vezes ele chama a polícia montada, tem que dispersar essa galera aí, né? Aí a polícia montada vai para lá. O meu irmão falou que, estatisticamente, se um cavalo entrar pisoteando no meio da multidão, irmãos, sabe quantas pessoas são dispersas, mais ou menos? 100 pessoas. 100 pessoas. Um cavalo entrando no meio da multidão para dispersar, ele consegue dispersar cerca de 100 pessoas. Sabe por quê, meu irmão? Porque todo mundo tem medo de ser pisoteado por cavalo. O bicho é cruel. Nessa hora aí, o bicho é cruel. Mas eu pensei que só coice de cavalo que doía. Não. Pisada com as patas da frente dói do mesmo jeito. Então aqui, a imagem vai ser de cavalos pisando a uva, para dizer que o negócio vai ser brabo, para dizer que a punição vai ser séria. Versículo 20, olha o que diz. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos. Então, imagina no tanque, o cavalo pisoteando. Onde é que fica o freio do cavalo, Kleber? Fica lá na boca do cavalo, sabia disso? Fica lá na boca. Então, imagina, tá pisoteando lá, e de onde ele tá pisoteando, sobe sangue até a boca do cavalo. Vamos jogar aí 1,5 m mais ou menos, tá? Vamos jogar 1,5 m, sobe sangue até a boca do cavalo que está pisoteando. E fala aqui também, numa extensão de 1.600 estádios. Isso aí é uma
forma de metragem da época. Ela corresponde mais ou menos a 360 quilômetros. 350, 360 quilômetros. Então, imagina, ó, de altura, 1,5 m, porque vai até a boca do cavalo. De extensão, 360 quilômetros. O que eu estou vendo aqui? Estou vendo um mar de sangue. Estou vendo um mar de sangue. O que quer dizer isso, Kleber? Quer dizer que vai ser muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. É por isso que a Bíblia diz, olha, a porta que leva à salvação é uma porta estreita. Mas a porta que leva à perdição é uma porta larga. É uma porta larga. No final, nós vamos ver que a quantidade de gente que vai ser lançada no inferno vai ser muito grande, muito grande. Isso deve chamar a nossa atenção hoje, irmãos, com respeito à pregação do evangelho. Sabe o que é você pensar que na sua rua, no seu prédio, na sua vizinhança, irmãos, 80, 90% dessa galera vai toda para o inferno, gente? Você já parou a pensar nisso, meu irmão? Esse negócio é muito sério. É muito sério. Você sai todo dia, cumprimenta, é bom dia, boa tarde, boa noite, olá, como vai então? Aquela pessoa vai para o inferno, rapaz. Isso não te preocupa, não? Aqui o lagar, aqui fala claramente. O sangue vai até o freio do cavalo. A extensão é de 350 quilômetros. Essa linguagem aqui, essa hipérbole, né? Essa figura de linguagem, é para nos mostrar que muita gente vai ser condenada. Muita gente vai ser condenada. Lá no Salmo 73, o salmista, ele ficava reclamando, porque ele dizia assim, que o ímpio prospera, né? E o justo, muitas vezes, ele sofre. E o ímpio está prosperando. Gente, ele não sabe de nada. Às vezes você fica aí preocupado, né? Chateado, porque tem um não crente aí que tá muito bem de vida, que está na regalia e tal. Lá no Salmo 73, o salmista, quando ele entra no templo, diz ele que ele descobre o fim do ímpio, o fim. E aí ele se conforma. Por quê? Porque ele viu, gente, que infelizmente muitas dessas pessoas, elas estão recebendo a boa parte agora. A boa parte agora, mas no final vão ser condenadas, né? Então, a gente não tem que ficar olhando, o ímpio está prosperando, está acontecendo isso e tal. É o que eu falo para vocês. O que é a vida neste mundo em relação à vida eterna, gente? Não é nada. A nossa vida aqui, ela é como neblina. Ela passa logo. É assim, ó, de repente, acabou. Então não fique se prendendo, porque o outro ali está prosperando, o outro ali não sei o quê. Irmãos, isso não é o mais importante. O mais importante é a nossa salvação em Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Essas coisas deste mundo, essas coisas materiais, essa prosperidade, né, que causa muita inveja e tal. Irmãos, isso é o de menos, irmãos. Lembra o que Jesus advertiu, né? Onde estiver o seu coração, né? Aquela preocupação com as coisas terrenas, o tesouro terreno e tal. Meu irmão, não se perca nisso não, né? Graças a Deus, na nossa igreja, por exemplo, Deus tem abençoado, tem cuidado, não nos tem faltado as coisas, Deus tem suprido e tal. Não se deixe levar pela inveja em relação aos ímpios que estão prosperando. Isso é graça comum. Deus dá a quem quer, né? Eu gosto muito de citar o Silvio Santos, que ele vive fazendo chacota dos evangélicos, né? O Silvio Santos adora fazer chacota dos evangélicos. O Silvio Santos, que é rico, né? Materialmente está muito bem e tal, e alguém pode falar, poxa, um homem desse faz chacota, um homem desse critica e tudo, e está muito bem. É graça comum, gente. Graça comum. É uma prova também de que o ouro e a prata não são as coisas mais importantes, porque se fossem as mais importantes, Deus daria só para o crente. Mas não. Tanto é que não é mais importante que ele dá para crente e não crente. Não é? O que é importante que ele dá para o crente, Kleber? A salvação. Por isso que a gente fala que o crente,
ele recebe as bênçãos salvíficas, né? Aquelas bênçãos relacionadas à salvação. Ele recebe não só a salvação, recebe também o quê? Aquela paz imperturbável, né? Vocês sabem, irmãos, que a paz no mundo é a ausência de conflito. Então, a paz que o mundo dá é uma paz diferente. Por quê? Porque ela é uma paz que só dura enquanto não chega o conflito. Quando chega o conflito, ela acaba. A paz que Cristo dá é diferente. É uma paz que você tem mesmo quando vem o conflito, né? Então, há várias bênçãos que são reservadas somente aos crentes. Somente aos crentes. E são essas bênçãos que a gente deve focar, tá? Concentrar nelas. E não perder tempo com coisas periféricas. Entendeu? Então, aqui, ó. Muito sangue, irmãos, muito sangue. Fala, o lagar foi pisado fora da cidade. Aqui a cidade pode ser a Jerusalém celestial, pode ser a nova terra. Por quê? Porque nesses lugares não tem lugar para o ímpio. Não tem lugar para o ímpio. Onde é que o ímpio vai sofrer? É fora da cidade, é fora da Jerusalém celestial, é fora da nova terra, né? Não tem lugar para o não crente onde vão habitar os crentes. Não tem lugar, tá? Então aqui fala, o lagar foi pisado, tá, irmãos? E assim termina o capítulo 14. Eu quero que você veja que no final, irmãos, no final, né, não vai ter mais oportunidade para se reconciliar com Deus, não. Não vai ter. O dia oportuno é hoje. O dia oportuno é hoje. Ah, porque eu fico, se eu ver um negócio desse aí, eu vou ficar tão apavorado que na hora eu vou querer saber de Jesus. Não, não, não. Quando acontecer isso aqui, meu irmão, se a pessoa não estiver do lado de Cristo, ela só vai ser recolhida para ser queimada, para sofrer. Não vai ser recolhida para perguntar, e aí, o que você resolve? Né? O que você resolveu? Vai querer Jesus ou não? Né? Não vai ser mais o momento. O momento é agora. O dia é hoje. Acerta com Deus hoje. Não deixa para amanhã, não. Capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. O que é o número 7 mesmo? O número 7 é um número simbólico. Ele tem a ver com a ideia de algo completo. Tem a ver com a ideia de algo total, né? Uma coisa que foi abrangida na sua totalidade. Então, aqui, esses 7 anjos, por que eles são 7? Porque eles vão trazer, irmãos, né, os castigos finais para quem não é crente. Como assim, Kleber? Os castigos finais. Nós não vimos aqui no Apocalipse que nas trombetas Deus dá uma advertência, né? Vocês lembram que quando tocava a trombeta, 1/3 lá era atingido, né? Quando abria os selos, 1/4 era atingido. Então você via que a ira de Deus, ela se derramava junto com misericórdia. Deus não destruía de uma vez, né? Ele castigava, mas tinha também uma mescla de misericórdia ali. Por quê? Porque ele não destruía tudo, né? Ele não eliminava de uma vez. Ele não acabava de uma vez com a pessoa, né? Era uma coisa que vinha junto com a misericórdia de Deus. Agora, a gente vai ver que com esses flagelos, esses castigos, essas taças da ira, né, que vão ser derramadas, a gente vai ver que Deus já vem realmente para destruir, para acabar com a pessoa. Vou dar um exemplo prático para os irmãos aqui. Olha só. Vocês lembram lá em Atos dos Apóstolos, quando um dos reis Herodes, né? Porque houve mais de um Herodes, tá? Herodes é como se fosse um título, né? De rei na época. Por isso que havia Herodes Antipas, Herodes o Grande, né? Então, um dos Herodes, ele ficou se exaltando diante do público, né? E aí ele foi comido de verme. Ele morreu. Então, para aquele homem, o que ele recebeu ali? Ele recebeu um flagelo. Ele tomou uma taça da ira, ou seja, ali foi sem misericórdia, o homem foi morto de uma vez. Recebeu a punição para ser morto de uma vez. E as pessoas que viram aquilo ali, o que elas receberam ali? Elas receberam uma trombeta. Por quê? Elas foram advertidas. Ó, não ficar se gabando diante de Deus, não. Não pode, não. Olha o perigo que acontece aí. Então, no decorrer da história da igreja, muito não crente recebe ou uma trombeta ou um flagelo.
Quando é que é a trombeta e quando é que é o flagelo? Como é que eu vou reconhecer? Quando a pessoa recebe uma coisa de ruim, mas ela ainda sobrevive. Quando ela, por exemplo, recebe uma doença, mas ela ainda sobrevive, foi uma trombeta de advertência. Olha, se reconcilia com Deus, resolve a tua vida com Deus, se ajeita aí, se arruma, vamos, né? Porque pode ser que da próxima o negócio não seja tão bom assim, né? E quando a pessoa recebe uma doença terminal e ela morre, o não crente morre, né? Aí foi um flagelo, foi uma taça da ira que Deus derramou, né? Ali já foi sem misericórdia, já foi para acabar de uma vez. Então, durante toda a era da igreja, ou Deus manda tocar uma trombeta, ou Deus derrama um flagelo, né? Manda tomar a taça da ira, né? Ou Deus ele pune com misericórdia, dando uma chance, ou Deus ele pune para poder mandar a pessoa lá para a terra do pé junto logo, sabe? Acabou, filho. Acabou, agora já era. Porque nós sabemos que depois da morte física vai se seguir o quê? O juízo. Então aí não tem mais chance. O não crente, ele teria que saber isso, sabe? Você tem que advertir ele. Olha, deixa eu te falar um negócio. Isso que você sofreu aí foi uma advertência de Deus. Você tem que se reconciliar com Deus. Você tem que acertar a tua vida. Agora, se a pessoa recebeu um flagelo aí, uma taça da ira, né, para beber, aí acabou também, não tem mais chance, né? Versículo 2 diz assim, ó: vi como que um mar de vidro. Ah, eu já vi essa expressão, mar de vidro, não foi, Kleber? Eu já vi essa expressão, mar de vidro. Foi, você já viu. Lá em Apocalipse capítulo 4, né? Fala que diante de Deus tem um mar de vidro. E eu falei para os irmãos que o mar, normalmente, ele se refere às nações de não crentes. Mas esse mar de vidro, tranquilo, límpido, cristalino, que está diante de Deus, ele representa a nação dos crentes que ficam sempre diante de Deus. Por quê? Deus está sempre ciente do que se passa conosco. Deus não está dormindo. Deus não está alheio. Deus não está indiferente. Sempre diante de Deus tem esse mar de vidro que representa os crentes. Está sempre diante dele. Deus está sempre de olhos abertos para o seu povo. Mas aqui fala que esse mar de vidro está mesclado com fogo, ó, mesclado com fogo. E aí continua: e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Eu vou explicar para vocês, ó. Aqui a situação é a seguinte: o mar de vidro representa o povo de Deus, que fica sempre sendo assistido por Deus, né? Mas aqui ele está mesclado com fogo. Por quê? Porque, embora Deus esteja olhando pelo seu povo, Deus não impede que o seu povo sofra dificuldades. Ah, o negócio está pegando na terra, está pegando na terra. O crente vai ser afetado? Vai ser afetado. O mar de vidro está mesclado com fogo, né? Mas mesmo assim, esses crentes venceram a besta. Venceram a besta e estão prontos para louvar a Deus. Aí que vem aquela coisa, né? Venceram a besta como que eles venceram a besta? Eles venceram a besta com a morte. Ah, mas que contradição é essa, Kleber? Venceram a besta com a morte? É, meu irmão, venceram a besta com a morte. Você sabe por quê? Jesus falou assim, ó: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quando os crentes foram mortos no passado, quando eles são mortos no presente e quando eles forem mortos no futuro por causa da sua fidelidade a Deus, a Jesus Cristo, eles não vão estar perdendo, não. Eles vão estar vencendo. Você ouviu o que eu falei? Os crentes que morreram, os crentes que morrem hoje e os crentes que morrerão no futuro por causa de sua fidelidade a Jesus Cristo, eles não vão estar perdendo, eles vão estar vencendo. Esse é o paradoxo da vida cristã, não é? Na aparente derrota, a vitória. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, eu sempre vou repetir isso para os irmãos. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário e no meio do caminho para lá, zombavam dele, cuspiam nele, ridicularizavam o nosso Senhor,
Quando foi crucificado, que eles falaram para ele, desce daí, tu não és o filho de Deus. Quando eles ficaram zombando de Jesus, qualquer pessoa que visse aquela cena, ela concluiria o seguinte: esse é um derrotado, esse é um fracassado, esse é um perdido. Como é que alguém pode depositar sua confiança nesse homem? E lá na cruz do Calvário, o inferno foi até ele sofreu angústia e morte. Chegou ao ponto de dizer, por que me abandonaste? Falou para o pai. E ele sofreu tudo como ovelha que é levada para o matadouro. E no final daquele dia, ele disse, está consumado. Naquele momento, segundo a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, ele cravou na cruz os principados e potestades. Ali ele marcou e cravou a sua vitória. Ali ele venceu o pecado. Ali ele rasgou o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus. Ali ele nos reconciliou com o Pai. Então, meu irmão, a aparente derrota é a vitória dos filhos de Deus. Ah, Cleber, você está querendo dizer então que quando eu sofro e até quando muitas vezes a gente chega a morrer, nós somos vitoriosos? É isso mesmo que eu estou te falando. É isso que eu estou te falando. Não existe derrota para o povo de Deus. Não existe isso. Por isso que lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz, inspirado por Deus, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem qualquer criatura, né? Nem qualquer problema, nem qualquer dificuldade, nada pode nos separar de Deus. E é por isso que aqui, mesmo com o povo de Deus em meio ao fogo, ele é vencedor da besta e está já pronto para louvar a Deus. Ainda tem isso, hein? Ainda tem isso. Está com harpa na mão. Porque você vê, meu irmão, o que acontece? Muitos crentes sofrem aí e não entendem que Deus tem um propósito na vida deles. Não entendem. Aí o que eles fazem? Eles começam a blasfemar. Ficam revoltados. Começam a chiar. Ah, mas por que Deus permite isso? Por que Deus planejou isso? É que nem a mulher de Jó. Você lembra da mulher de Jó? Jó estava lá todo cheio de pereba, lá cheio de doença, e a mulher falou para ele o quê? Amaldiçoa Deus e morre. Esse é o pensamento comum. Esse é o raciocínio comum. Amaldiçoa Deus e morre. Você já ouviu isso? Ah, eu estou sem emprego. Amaldiçoa Deus e morre. Eu estou doente. Amaldiçoa Deus. Ah, eu estou passando por uma dificuldade aqui no meu casamento. Amaldiçoa Deus. Ah, não sei o que e tal. Irmão, será que essas pessoas vão ficar repetindo a mulher de Jó, né? Achando que esse é o caminho? Esse é o caminho da perdição, meu filho. Esse é o caminho daquele que não sabe o que está falando. Esse é o caminho do insensato, é o caminho do louco. Amaldiçoa Deus e morre. Isso é uma piada. Louva a Deus. Bendiz a Deus. Agradeça a Deus por ser digno de sofrer em nome dele. Quando os apóstolos estavam com Jesus no Getsemane, chegou ali a guarda, né, para poder prender Jesus, e os apóstolos correram. Eles fugiram de medo. Medo de sofrer, medo de ser punido, medo de morrer. Lá em Atos dos Apóstolos acontece uma coisa diferente. Quando o Sinédrio pega os apóstolos e manda chicotear, ainda fala assim, ó, se vocês pregarem o nome de Jesus, vocês vão morrer. Manda chicotear eles e tudo. Sabe o que acontece? Eles saem lá do Sinédrio louvando a Deus, glorificando a Deus, porque eles foram considerados dignos de sofrer por causa do Evangelho. E começaram a orar, começaram a louvar a Deus, e houve até um terremoto. Olha que diferença, olha que diferença. Então, quando você estiver sofrendo, quando você estiver padecendo dificuldade, meu irmão, louva a Deus, agradece a Deus, Senhor, obrigado por ser considerado digno de sofrer por causa do teu nome.
Obrigado, Senhor. Né? O apóstolo Paulo diz que nós recebemos a graça não apenas de crer nele, mas de padecer por ele. Né? Então, toda vez que você for criticado como crente, toda vez que você for perseguido como crente, toda vez que você sofrer qualquer coisa porque você é crente, louva a Deus, meu irmão. Louva a Deus, isso é um privilégio, tá? É um privilégio, né? O servo não é maior do que o seu senhor. Se o seu senhor sofreu, você vai sofrer também. Nós vamos sofrer também, né? Continuando aqui, ó. Os crentes perseguidos morreram, mas estão querendo blasfemar? Não, estão querendo louvar. Estão querendo louvar. Olha só que diferença, hein? E aí eles vão começar a cantar. Que cântico é esse, Kleber, que eles vão cantar? É aquele cântico que foi ensinado lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 3. Aquele cântico que só os 144 mil podiam aprender. Lembra? Né? Ah, quem são os 144 mil, Kleber? 144 mil é outro símbolo para o povo de Deus. Lembra que eu falei para vocês? Né? Os 144 mil. Eles aprenderam o cântico e agora eles vão cantar. Vão louvar a Deus. Quem foi que compôs esse cântico? Foi a corte celestial, os anjos. Eles que compuseram esse cântico aqui. Que cântico é esse? Olha só. Versículo 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse é o cântico que ninguém podia aprender, que foi ensinado aos 144 mil, e agora eles estão apresentando, estão cantando para todo mundo ouvir. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Esse cântico é chamado de Cântico de Moisés primeiro. Por que, Kleber? Cântico de Moisés. Porque quando você olha na Bíblia, logo depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, lá em Êxodo, capítulo 15, Moisés e o povo de Israel começaram a cantar. Começaram a cantar o livramento que Deus lhes concedeu. Porque não sei se vocês sabem, irmãos, o Êxodo, ele é um símbolo da nossa redenção em Cristo. Sabia disso? Assim como o povo de Israel foi tirado da escravidão do pecado, da escravidão do Egito, né? Nós, em Cristo, fomos tirados da escravidão do pecado. O Egito é como se fosse, não é, aquela velha vida, aquela escravidão do pecado, aquilo que nós fazíamos quando nós não éramos crentes. Mas Deus foi lá e nos resgatou, tirou de lá. Né? Da mesma maneira, Jesus, né, faz com a gente quando ele nos tira da escravidão do pecado. Então é por isso que eles falam Cântico de Moisés, por causa de Êxodo 15. Chama também de Cântico do Cordeiro. Por que Cântico do Cordeiro, Kleber? Na verdade, essa expressão seria melhor entendida como Cântico ao Cordeiro, né? Em vez de Cântico do Cordeiro, Cântico ao Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro, ele vai ser exaltado junto com o Pai pela nossa redenção. Vai ser exaltado junto com o Pai pela nossa redenção. Você vai observar que essa música, o que foi que os anjos fizeram? Eles pegaram a Bíblia, pegaram o Velho Testamento e selecionaram alguns trechos do Velho Testamento, né, para poder compor essa música. Olha só que coisa linda. E aí nós temos aqui um quadro comparativo mostrando onde foi que os anjos foram para compor essa música, irmãos. Olha só. Aqui do lado direito, eu coloquei o cântico dos 144 mil. E aqui do lado esquerdo, eu coloquei fontes de inspiração do Velho Testamento. Vamos ver? Olha só, o cântico diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Olha de onde que eles tiraram isso. Aqui no Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem.
Deuteronômio 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Não diz aqui, ó, justos e verdadeiros são os teus caminhos? Não diz? Olha, Salmo 139, versículo 14. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras. Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Olha, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Benigno em todas as suas obras. E aqui na música, ó, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Quando você vai descendo aqui, ó, continuando a música, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Vocês lembram que nós lemos aqui em Apocalipse que os não crentes, eles disseram assim, quem pode enfrentar a besta? Quem é capaz de enfrentar a besta? Né? Bobinhos, bobinhos, né? Quem pode enfrentar a besta? Quem pode se equiparar à besta? Pois é, agora estão cantando, ó. Quem não temerá o Senhor? Quem não temerá o Senhor? Quem que não vai glorificar o Senhor, o nome dele? É diferente, agora a coisa mudou. É uma valentia, irmãos, olha só. O não crente fica falando asneira aí, né? Quantos ateus abrem a boca, ficam zombando de Deus, falando besteira, ridicularizando e tudo. Aí no dia final vão ficar com o rabinho entre as pernas, que nem aquele cachorro medroso, sabe? Fica com o rabinho entre as pernas com medo, né? Vão todo mundo ficar com medo, por quê? Meu amigo, a valentia acaba. A valentia acaba. Quando chegar lá a ceifa, essa turma valente aí vai acabar, vai sumir, né? Não vai ficar um, meu irmão. Diz assim, ó, quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti, disse Jeremias, lá em Jeremias 10:7. Continua, ó. Os povos o ouviram, eles estremeceram, estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Vocês lembram quando o povo chegou em Canaã? Aí eles foram lá para Jericó, né? E aí eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. E a Raabe falou assim para os espias: toda a terra está desmaiada, está tremendo, porque soube do Deus de vocês que tirou vocês lá do Egito com forte mão e jogou pragas sobre o Egito. Todo mundo está sabendo disso, está todo mundo com medo, está todo mundo com medo, né? É isso, meu irmão, é isso. A pessoa fica assim, ah, como é que eu vou fazer e tal? Meu irmão, você serve ao Deus vivo, meu filho. Quem tem que ter medo são eles, não somos nós, não, rapaz. Não é a gente, não. Quem tem que ter medo são eles. Né? Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai o quê? Espanto, pavor. Olha aí, ó. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Né? Você nunca achou estranho lá em Jericó, por exemplo, em vez do pessoal sair para guerrear com o povo de Israel, eles ficaram atrás do muro lá, tremendo de medo, né? Ah, mas pelo menos aqui no muro a gente está seguro. Que está seguro o quê? Aí eles cantaram lá e o muro caiu. O muro caiu. Ninguém está protegido de Deus. Ninguém está protegido de Deus. É por isso que eu louvo, porque eu estou do lado dele. Eu estou do lado dele. Irmãos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Né? A gente tem que ficar feliz que a gente está do lado dele. Eu estou do lado do valente, do lado de Deus vivo. É diferente. Aqui nessa música tem só uma frase que não aparece no Velho Testamento. Isso aqui os anjos colocaram por conta própria. Ó.
pois só tu és santo. Olha que interessante. Isso aí eles não pegaram do Velho Testamento, não. É claro que existe no Velho Testamento, mas essa frase eles colocaram aqui como por conta própria. Por que, Kleber, que eles fizeram isso? Meu irmão, porque anjo não consegue se conter. Ele tem que falar que Deus é santo. Ele tem que exaltar a santidade de Deus. Ele não consegue se conter. É mais forte do que ele, você está entendendo? É por isso que lá em Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías teve a visão do trono de Deus, os anjos estavam lá cantando o quê? Santo, santo, santo. Ô, meu irmão, vamos pegar o exemplo dos anjos, ó. Vamos pegar o exemplo dos anjos. Vamos exaltar a Deus pela santidade dele, né? Deus é santo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro. O nosso Deus não está misturado com essa podridão que a gente vê nesse mundo, não é? Com essa corrupção, com isso tudo de ruim que a gente vê, essa maldade, essa coisa toda. Não, nosso Deus é santo, meu irmão. Nosso Deus é santo, né? E aqui termina a música falando assim, ó. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Porque o que aconteceu? Os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ah, mas Deus vai ficar alheio? Deus vai ficar alheio? Não, meu irmão. Deus não está alheio. Deus nunca está alheio, né? O que tem acontecido no mundo, Deus está olhando, está vendo e está agindo. Ah, mas eu queria ver isso de forma mais clara. Você vai ver, você vai ver. Quando chegar no final, quando chegar na consumação, os atos de justiça de Deus vão se fazer manifestos. Não é só eu que vou ver, não. Não é só você que vai ver, não. Não é só a igreja de Águas Vivas que vai ver, não. O mundo vai ver os atos de justiça de Deus se fazerem o quê? Manifestos. De onde que os anjos tiraram isso, Kleber? Os anjos tiraram isso do Velho Testamento também. Olha lá. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome. O Senhor fez notória a sua salvação. Notória. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Olha aí, ó. Seus atos de justiça se fizeram manifestos. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Ah, não interessa de onde vai vir, mas vai vir. Não interessa de que parte, mas vai vir. Não interessa quem, mas vai vir. Todos irão louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, né? E a glória do Senhor encherá a terra, como o mar cobre a terra, né? A glória do Senhor vai encher a terra. Diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus, não é, irmãos? Oh, como a gente deseja que chegue logo esse dia, o dia em que o Senhor será glorificado por todos, não é? E seremos um só povo nesta terra, né? Um só povo, numa só voz, louvando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Alô, tá me ouvindo? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E na carta aos Amém. Hebreus, né, Kleber? É, Isso. ao homem está ordenado morrer uma só vez. Segue-se o juízo. O tempo é agora. Não tem outro tempo, não tem depois, não tem outra oportunidade. O tempo da graça é agora. Exato. Acabou, acabou, não tem conversa, né? Não vai ter outra oportunidade. Deus está dando a oportunidade agora, a gente não pode deixar de transmitir essa oportunidade a outras pessoas.
de levar o legado aos outros. Deus abençoe. Obrigado pela aula, obrigado pelo ensino e pela aprendizagem. Pelo Amém. aprendizado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela palavra que é ensinada, pela palavra que é ministrada. Glorifico, louvo, bendigo o teu nome, porque ouvimos a tua mensagem, ouvimos o teu evangelho, ouvimos como que é bom saber que o Senhor é glorificado pelos anjos, eles exaltam, eles dizem que o Senhor é santo. A beleza da tua santidade nos constrange e a gente precisa entender como os anjos também entendem todos os dias o Senhor é santo. E que essa santidade possa nortear as nossas vidas. Que no dia de hoje possamos viver essa santidade. Glorifica o teu nome através das nossas vidas. Obrigado pela vida do presbítero Kleber, do presbítero Carlos, pela escola dominical na vida da igreja. Toma conta de nós, toma conta das nossas vidas, se com o dia de hoje, que no culto que vamos te prestar, possamos também ali evangelizar, glorificar e bendizer o nome de Jesus. Por Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Fica com Fala, Deus. irmão. Um bom dia para vocês. Opa, Obrigado. Fica com Deus. É a mãe do Edilson. você também. Fica com Deus. Opa, Amém. prazer tê-la aqui conosco, viu? Prazer. Ué, eu acho que eu tô, irmão. Acho que eu tô sim. Tá, eu só vou confirmar se eu vou ter que trabalhar à tarde. Se não, tá beleza pra mim, tá? Amanhã de manhã. Eu sei, eu sei. Tá. Você também, meu irmão. Um abraço.